Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Eu já estou aqui com as minhas ferramentas, né, que eu uso para poder fazer o meu devocional, poder buscar um pouquinho do Senhor, poder ler um pouquinho da palavra do Senhor, meditar. E nesse dia eu quero deixar para você, para sua meditação, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, do verso 20 ao 26. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crede receber, e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui a palavra do Senhor nos fala sobre a figueira, né? A figueira a qual Jesus amaldiçoou e ela se secou. E aqui Jesus nos ensina sobre as nossas palavras. Foi o que eu entendi sobre a gente crer, sobre a gente confiar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aqui na palavra do Senhor, o Senhor disse que tudo que pedindo, crendo, recebereis. Se não duvidar, você vai receber. O que eu aprendo aqui, como eu anotei aqui no meu devocional, é que Jesus nos deixou algo muito importante nesse versículo. Como as nossas palavras, munidas com a fé, com a determinação, com a confiança, a gente crendo, orando, nós seremos ouvidos. Nós não podemos duvidar quando pedimos algo para o Senhor. E um ponto muito importante no versículo 25 é o perdão. Para que as nossas orações sejam respondidas e atendidas, precisamos perdoar quem quer que seja. Quantos de nós vivemos nos dias de hoje e vivemos às vezes com o coração triste, com uma ferida que alguém nos causou e nós não abrimos, não liberamos perdão para aquela pessoa. E às vezes as coisas na nossa vida podem estar travadas, as coisas podem estar paradas por falta de perdão. Porque nós vamos alimentando aquela ferida, alimentando, e todas as vezes que a gente lembra, aquilo causa raiva, causa tristeza. E como que nós vamos ser abençoados, sendo que nós não perdoamos, sendo que nós não liberamos perdão, sendo que nós não decidimos limpar o nosso coração daquelas tristezas, daquelas amarguras que veio sobre nós? Então, nesse dia, eu entendo que para recebermos as bênçãos do Senhor, para estarmos prontos para aquilo que o Senhor quer entregar nas nossas mãos, entregar no nosso coração, nós precisamos perdoar. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos liberar perdão para aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos chatearam, aqueles que até mesmo fizeram coisas horrendas por nós. Porque Jesus, ele perdoa os pecados. Jesus,
Ele veio para perdoar os pecados, para salvar os perdidos. Então, se nós não abrimos os nossos corações, como que Jesus vai nos perdoar? A palavra do Senhor nos diz aqui, ó, mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará vossas ofensas. Como entramos diante da presença do Senhor e pedimos, Pai, nos perdoa, sendo que nós não perdoamos o nosso irmão, sendo que nós não perdoamos muitas das vezes o marido que feriu, um pai, uma mãe, alguém do trabalho, um parente, um familiar. Então, nesse dia, aquilo que tiver no seu coração atrapalhando a sua bênção, libere. Libere o perdão. Libere essa pessoa para ela ser feliz. Porque a falta de perdão, ela diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Liberar o perdão vai aliviar a sua alma, aliviar o seu coração. Você vai se sentir mais leve, mais tranquilo. Se a outra pessoa não quiser te perdoar, aí já é com ela. Mas a sua parte você está fazendo, a sua parte você está colocando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo aquela atitude, eu perdoo aquele acontecimento, eu libero o perdão e você vai sentir paz. Porque a falta de perdão é um veneno que você toma todos os dias. Aquela amargura só vai crescendo no seu coração, aquilo vai te adoecendo e você não consegue sair daquele ciclo de tristeza, de angústia, você não consegue liberar a pessoa, você não consegue viver uma vida firme diante do Senhor, porque existe dentro do seu coração uma ferida, uma tristeza e uma angústia que precisam ser cicatrizados, que precisam ser limpos. Então, nesse dia, seja com quem for, libere o perdão. Perdoe a pessoa de coração. Deixe a pessoa viver a vida. Perdoar não é esquecer. Eu sei que não é esquecer, porque eu já passei por momentos na minha vida muito difíceis. Eu já passei por momentos na minha vida a qual eu me lembro todos os dias. Às vezes eu me lembro de situações que eu passei, mas não me causam dor. Perdoar é quando você libera o perdão e você lembra daquilo sem te causar dor, sem te causar tristeza. Você lembra daquilo como um acontecimento. Aí você perdoou. Mas quando você perdoa e toda vez que você lembrar, você está remoendo aquilo está te causando dor, aquilo está te causando raiva, te causando tristeza, você não perdoou. Para conseguir perdoar uma pessoa, eu precisei entrar em oração, em jejum, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. E eu comecei a liberar no mundo espiritual, eu libero perdão para ela, eu libero perdão para ela. Eu não quero isso para mim, isso dentro de mim, que isso vai me matar todos os dias, isso vai me corroer todos os dias e vai impedir que as bênçãos do Senhor cheguem na minha vida. Então libere o perdão nesse dia. Abençoe a vida de alguém com o perdão. Se você tem passado por momentos difíceis, quem sabe essa falta de perdão que tem prejudicado você de receber sua bênção. E o que eu aprendo aqui também com a palavra do Senhor é que quantas vezes oramos para o Senhor, pedindo ao Senhor as bênçãos e não recebemos. Talvez por falta de fé, a falta de perdão, que tem impedido a bênção de chegar até nós. E Jesus, no versículo 23, ele vai nos dizer, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, tudo que disser será feito. Todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-los-eis. Por isso, perdoe. A fé, ter fé, crer, a oração e perdão fazem nós recebemos a bênção do Senhor. Então, irmãos, nesse dia, eu digo para você, perdoe, abra o seu coração nesse dia. A palavra do Senhor que nos diz, se nós não duvidarmos no nosso coração,
Se nós não duvidarmos, quantas das vezes nós pedimos algo para o Senhor e ficamos duvidando. Duvidar é você não acreditar que aquilo vai acontecer. Às vezes você ora de manhã e de tarde, isso não vai acontecer. Você fica ali com seu coração duvidoso. Você fica ali sem saber o que fazer. Então nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então, nesse dia, medite nessa palavra, tire um tempinho, vai lá, estude, lê. Eu já tinha lido essa palavra, mas não tinha me aprofundado em entender os pontos ali mais importantes dessa palavra, o que Jesus quis nos ensinar ali. Então, nesse dia eu convido, tira um tempinho, pega lá sua Bíblia, senta, faça o seu devocional em cima desse versículo, que o Senhor ele vai falar no seu coração. O Senhor ele vai ministrar de forma diferente, porque todas as vezes que nós lemos, o Senhor ministra no nosso coração diferente. Você pode ler essa palavra aqui várias vezes o Espírito Santo vai testificar no seu coração coisas que você precisa aprender com esta palavra. Então, nesse dia, perdoe, ore, creia, confie, tenha fé que as coisas na sua vida vão mudar. Mas primeiro, limpa essa feridinha, libere esse perdão para quem quer que seja. Libere o perdão para que o Espírito Santo entre no seu coração, limpe essa tristeza, essa angústia e traga até você as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, as bênçãos que o Senhor quer fazer através da sua vida. O seu lar precisa ser abençoado e é através de você. Às vezes as coisas dentro do seu lar têm andado meio conturbadas, mas você tem a chave para destravar aquilo que está travado dentro do seu lar. Busque a presença do Senhor nesse dia. Que o Senhor te dê força, te dê discernimento, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te conduza ao caminho que você precisa trilhar, que o Senhor te mostre aquilo que você precisa fazer e onde você precisa ir, para que as bênçãos do Senhor sejam alcançadas. Chega de travar as coisas na sua vida. Chega de viver uma vida de tristeza, de angústia, porque o outro te feriu. Chega de viver uma vida de tristeza e angústia por conta de algo do passado. Viva o hoje, viva o presente, viva o dia que Deus preparou para você. Viva o hoje, viva aquilo que o Senhor tem para você. Viva o presente, chega de viver o passado. Chega de viver o passado. Por isso que tem muitas pessoas que entram em depressões porque ficam alimentando o passado. Então, nesse dia, ore, peça ao Senhor discernimento, tire um momentinho a sós com o Senhor, não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, porque é através da oração e da leitura da palavra que você vai ser fortalecido, que você vai ser direcionado, que você vai ser conduzido ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. É através da oração que o Senhor vai ouvir as suas preces, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e derramar sobre você um bálsamo, derramar sobre você uma paz tão grande, que você vai entender somente depois, se você dobrar os seus joelhos e se derramar diante da presença do Senhor. Leia a palavra, peça a ajuda do Espírito Santo para você entender aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus traga sobre você um refrigério, a paz. Se você ficou até aqui nesse vídeo, que o Senhor te abençoe, cubra a sua vida da proteção, que o Senhor te traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.